Hoje nós vamos falar de algo que muitos não dão importância. Muitos às vezes acham dificuldade de fazer isso na igreja. E é algo que nós temos que continuar a fazer na nossa jornada, na nossa caminhada, que é trazer dízimos, ofertas, primícias na casa do Senhor. Eu sei que é algo assim que quando nós paramos para pensar, nós achamos que o que você traz para a casa do Senhor não vai ser algo que vai somar para você na frente. Às vezes pelas dificuldades, às vezes pela falta, sabe, de falta de dinheiro ou falta de coisas que te atrapalham a devolver para a casa do Senhor. Sendo que diante da dificuldade, diante, sabe, das lutas, o que nós devemos fazer é colocar o Senhor sempre em primeiro lugar. Irmãos, é algo assim tão interessante o que condiz a palavra do Senhor. Eu vim contar aqui a história de Caim e Abel. Vai contar a história, eu não quero contar para vocês não o acontecimento, de uma perda de vida, não. Eu quero contar para vocês que no início Deus tinha dado de tudo para Adão e Eva. Deus tinha separado de tudo para Adão e Eva, mas só que pelo erro, não só da mulher, mas tanto do homem também, trouxe para que eles viessem a trabalhar, a cultivar, sabe, o seu próprio alimento, as suas próprias vestes, que era para eles começar a andar praticamente sozinhos. Só que diante disso tudo, Deus, Ele colocou a facilidade para que eles viessem adquirir o que eles tinham de vontade, porque eles já sabiam plantar, eles sabiam colher, eles sabiam a época que deveria plantar e a época que ia dar o crescimento para que eles viessem se alimentar. Sabe que hoje eu acho assim, são coisas difíceis, às vezes nós colocamos empecilhos na frente para que nós possamos abençoar e honrar a casa de Deus. Sabe, irmãos, às vezes Deus ele tem que fazer exatamente assim igual fez com Adão e Eva. Sabe, te instruir para agora você vai ter que, sabe, você vai ter que dar um jeito de você começar a trabalhar para você ter o seu alimento, para você, sabe, ter o seu sustento. Só que Deus, ele faz tudo de acordo com a vontade dele. Às vezes Deus ele tem que te colocar no estreito para você reconhecer que Ele é Deus na sua vida. Às vezes Deus está te prosperando, Deus está te abençoando, mas às vezes nós ficamos cegos para ver que as bênçãos de Deus ela está sendo a nosso favor. Só que o que Deus faz nesse caso? Deus ele começa a travar as coisas. Deus ele deixa a dificuldade entrar dentro dos nossos lares, para que a gente comece a perceber que é Ele que nos abre a porta, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá força a cada dia, para que a gente possamos ter o nosso pão de cada dia. Hoje é culto de primícias. Sabe, irmão, hoje se nós vamos olhar aqui na mesa aqui, foram poucas pessoas que trouxeram, foram poucas pessoas que se dedicaram a tirar algo da sua dispensa para estar trazendo para a casa de Deus. Sendo que isso não deveria acontecer, isso tinha que ser assim, ó, irmão, hoje é culto de primícia, a gente tinha que alegrar o nosso coração, trazer aquilo que a gente tem dentro da nossa casa, porque às vezes, olha só como é que é as coisas, para você ir comprar é fácil, para você ir e comprar é fácil, mas o que Deus quer? Deus não quer que você tire do seu dinheiro para você ir no supermercado comprar. Ele te põe na prova para quê? Você vai na sua dispensa, para você tirar da sua dispensa, para você trazer para a casa dele. Às vezes você pode ter um pacote de arroz, um pacote de feijão, ou um óleo, ou algo assim. Só que Deus ele quer testar a sua fidelidade com Ele. Aleluia. Às vezes você olha e você fala assim, nossa, eu tenho só um pacote de arroz, como é que eu vou fazer para mim? Sabe, hoje é primícia, como é que eu levo? Sabe, isso é Deus se colocando na prova para ver o que você tem coragem de fazer para a casa dele. Às vezes você pode pegar esse pacote de arroz que está na sua casa, na sua dispensa, embalar ele, trazer para a casa de Deus,
Porque eu sei, eu tenho certeza e convicção que no outro dia Deus vai enviar a providência. Aleluia, Deus. Sabe, a estratégia de Deus de trabalhar na nossa vida, ela é desse jeito, irmão. Às vezes Ele tem que travar algo em nossa volta, para que a gente possa enxergar que o trabalhar de Deus não é da nossa maneira e não é do nosso jeito. Sabe, eu fui no supermercado, fui fazer as compras, e assim, é algo interessante que eu falei assim, nossa, eu tenho que levar a premissa. Aleluia. A igreja, eu tenho que levar a premissa, eu tenho que levar a premissa. Sabe, irmãos, mas foi algo assim tão interessante, e eu não tenho vergonha de falar com os irmãos, porque, sabe, eu sou um ser humano como qualquer um, tenho minhas dificuldades como qualquer um, ou até às vezes mais do que qualquer um. E assim, em casa, na despensa de casa não tinha nada. Nada. Se você fala assim, mas tinha o sal. Sal tinha, mas era usado. Não era usado, sabe? Não tinha. Se eu olhava a geladeira de casa, tinha só água. Quando você abriu, a única coisa que tinha era só um grilo fazendo barulho lá, porque ela estava tão vazia, porque alguma coisa tinha que estar ali, tá? Sabe? Aí eu falei, nossa, rapaz, tem que fazer a compra de casa. Só que, sabe, é algo assim tão interessante que Deus, Ele, sabe, faz algo assim que a gente fica, nossa, mas aonde que eu vou conseguir? E as coisas parecem que vai ficando assim cada vez mais difícil, que o nosso olhar começa a ser mais para o problema do que a solução. E eu passando por problemas lá na oficina, e passando por dificuldades, e parece que o dinheiro não estava sobrando para me fazer compra dentro de casa. E eu assim, eu trabalhando e pagando conta, pagando o tempo todo, e eu assim, sem poder tirar para dentro de casa. Aí teve um dia que, sabe, eu recebi um dinheiro, e eu separei uma oferta, eu falei assim, ó, essa aqui eu vou levar para a igreja. Só que algo é o seguinte, parece que quando eu falei que aquele valor que eu ia trazer para a igreja, as coisas parecem que se complicou mais. E algo dizia assim, ó, pega aquele dinheiro que você separou e compra o que você está precisando. E eu assim, eu me segurando, eu falei assim, não vou gastar esse dinheiro, porque esse dinheiro eu separei, vou levar como uma oferta para a igreja. Sabe, irmãos, assim, e aquele negócio assim, eu pego o dinheiro, aí apertou, os meninos já queriam tomar iogurte, e eu já não podia comprar um iogurte, porque eu não queria mexer no dinheiro, e aquele negócio todo, e os meninos querendo biscoito, eu não falei, não vou mexer no dinheiro. Aí teve um dia de culto, se eu não me engano, acho que foi na quinta-feira, eu peguei o dinheiro, trouxe, coloquei no envelope, eu apresentei a Deus, falei, ó Deus, esse vai honrar a casa do Senhor, o Senhor sabe minha necessidade, e o Senhor sabe do que eu estou precisando. Sabe, irmão, mas foi uma oferta, não foi aquela oferta forçada, foi aquela oferta que você se dedicou para dar para Deus diante de todas as dificuldades. E eu falei assim, eu vou, e nada vai mudar meu pensamento. Nada que eu coloquei na mão de Deus, falei, ó Deus, está na mão do Senhor. Amém, irmãos. E foi um negócio assim tão espetacular, uma coisa assim tão tremenda, sabe, que eu fiquei maravilhado, e cada vez mais eu fico mais maravilhado com a obra do Senhor. Sabe, diante da dificuldade aí que eu me dedico mais, porque eu sei que Deus, Ele coloca as dificuldades sim, Ele coloca os problemas sim, mas para saber até onde a gente vai e quando a gente vai. Irmãos, foi algo assim tão surpreendente, que depois que eu fiz isso, sabe, foi coisa assim, tão espetacular, irmãos, que Deus me levou até o supermercado para fazer compra. Só que tipo assim, eu estava com 300, eu estava com acho que uns 300 reais no bolso. Falei, vou comprar umas coisinhas para casa e bacana. Aí fui eu e minha esposa para fazer as compras e tal. Aí no início ela tinha feito um cartão e bacana. Irmãos, quando chegou lá a gente foi comprar. Aí sabe aquele negócio, pega isso, aí você vai pegando. Aí você começa assim a olhar para o carro e você começa a dar um desespero, porque eu estava apontando só podia dar um para o outro. E a mulher, vamos comprando, foi. Só que é o seguinte, nós não
arroz, não pegamos feijão, pegamos só coisa assim, biscoito, iogurte, carne, esses negócios assim, né? Que ela está comprando. Eu, beleza, o negócio vai estar compra. E preocupado com umas 300 no bolso. Só que aí é o seguinte, irmão. No meio disso tudo, Deus tinha provado um cartão para a gente. Porque quando a gente não estava com uma dificuldade, algumas pendências, nós perdemos cartões, nós pagamos, mas só que o banco que ele faz, se você não paga, ele já automaticamente. E assim, vamos lá, nós fizemos a compra. São coisas assim, sabe? Eu falei, nossa, só Deus mesmo para fazer isso. Aí nós fomos lá, fizemos uma compra. Eu fiquei até assustado com refrigerante, isso, aquilo, e aquele monte de coisa. Eu falei, rapaz, eu lembrei. Eu falei, moço, tá vendo como é que é bom a gente ser fiel na casa do Senhor? Deus nos surpreende assim, de maneira assim, tão, sabe, que a gente não consegue enxergar. Irmãos, eu só sei que a gente foi lá, nós fizemos uma compra. Graças a Deus, a gente fez lá de casa lá, sabe? Dá de um jeito que quando eu abro a porta da geladeira, se eu ficar uma na mão, assim, vai cantar uma, assim, tenta tão. Você abre assim, começa a ver um lado do outro. E assim, graças a Deus, ela não é essa forma. Aí quando foi sexta-feira, sábado. Aí eu peguei, nós voltamos no supermercado, nós tínhamos que comprar arroz, comprar feijão. Rapaz, agora eu sei que Deus é. Aí nós fomos lá comprar uma arroz, comprar feijão, mas de tudo eu falei assim, eu tenho que comprar, eu tenho que levar aquilo, sabe, eu prometi para o Senhor. Fui lá de imediato, peguei, sabe, a minha polícia, coloquei no carro e falei assim, Deus. Por que eu estou contando? Por que, irmãos? Eu não peguei antes, tirei de casa. Porque as coisas que eu comprei foram coisas assim que, sabe, atendia mais os meninos. Então, assim, essa parte mais grossa, arroz, feijão, açúcar, eu deixei para comprar depois. E assim, sabe, irmãos, não fica se limitando para você honrar a casa de Deus. Sabe por quê? O que Deus quer pôr a prova é o seguinte: se nós estamos apegados nas coisas materiais, se nós estamos apegados, sabe, nas coisas aqui terrenas, porque muitas vezes nós deixamos de comprar, de trazer para a casa do Senhor, você vai fazer a compra, você vai comprar aquilo só que é necessário para você, e esquece da casa de Deus. Os irmãos talvez devem conhecer uma passagem na Bíblia que fala que as pessoas, elas iam pagar tributo a Roma e elas iam, cada um levava um valor. Só que o que me chama a atenção nessa palavra é que uma mulher apenas com, se eu não me engano, umas 2 moedinhas ou uma moeda, foi o menor valor que essa mulher tinha, mas só que era esse valor que ela estava dando de coração, porque era a única coisa que ela poderia comprar o sustento dela. E aqueles que tinham mais condição financeira, quando eles chegavam ali para ofertar, o que eles faziam? Eles tinham o dinheiro na mão, eles pegavam o dinheiro, e aquele que tinha mais, ele fazia questão de mostrar o poder aquisitivo dele. Ele chegava ali na mesa, ele colocava ali, todo mundo olhando, chegava ali, porque eles não queriam fazer algo para Deus, mas sim para o estatuto deles, para dar crescimento no nome deles. Só que no meio desses que tinha muito, uma mulher apenas com uma moeda, ela chegou e era tudo que ela tinha, porque no outro dia ela não ia se alimentar, porque ela não ia ter condições, mas só que aquilo que ela tinha, ela sabia que ela tinha que honrar a Deus, ela tinha que fazer algo para Deus, pois ela pega aquela moeda e ela deposita aquela moeda. Só que o que me chama a atenção é que Jesus, ele vendo essa ação dessa mulher, ele estando com um dos seus discípulos, ele comenta. Ele fala, está vendo aquela mulher ali? Aquela ali ofertou mais do que os outros. Só que o discípulo que estava com ele não entendia, falou, mas por que ela deu uma moedinha, os outros estão dando mais? Jesus vira para ele e fala, porque ela não está ofertando para aparecer. Ela está dando tudo aquilo que ela tem.
então eu queria que você entendesse algo nesta noite. Passe a honrar a casa do Senhor. Sabe, o que nós fazemos aqui não é para o pastor. O que nós fazemos aqui é para em prol da obra do Senhor. Sabe, quando você, sabe, se dedica mais à casa do Senhor, Deus ele retribui isso a você. Sabe, às vezes as pessoas, até nós mesmos, quando nós estávamos lá fora, sabe que a nossa mesa era farta de bebida, farta disso, farta daquilo. Sabe, aquilo ali é o agir, o trabalhar do inimigo para quê? Para que você sempre fique sendo escravo dele. Para que você venha a ser, sabe, sujeitar as vontades dele. Por que as coisas parecem que quando a gente está lá fora é mais fácil? Porque o inimigo ele tem uma maneira de manipular, ele tem uma maneira de nos cegar para que a gente não veja que as coisas que nós estamos fazendo são coisas erradas. Irmãos, eu quando chegava num bar, eu não queria saber preço de cerveja, eu não queria saber preço de nada. Sabe, quem estava comigo não pagava nada porque eu chegava e falava assim, olha, eu era daquele que eu nunca pedia 2 cervejas. Eu era daquele que nunca, sabe, eu chegava e não pedia, me dá uma cerveja. Eu era daquele que falava assim, coloca uma grade de que eu ainda vou beber. Sabe, eu não queria saber de valor, não queria saber de nada. Irmãos, quando eu chegava na sábado, que era até tão, alguns tempos atrás, eu chegava e trabalhava no sábado. O que eu fazia? No sábado eu trabalhava até 9 horas, fechava a porta da oficina, e dali mesmo a gente já ficava som ligado, e eu já tinha uma mulherada, e vocês pediram para mim assim, vou falar para o apelido, porque é mais fácil. Barata falou para pegar aqui cerveja, a mulher já ficava agitada. Ela ficava doida porque ela sabia que quando eu ia lá para comprar, era uma coisa que eu estava fazendo bem para ela. Sabe, quando vinha, ela ficava até alegre. Quando eu deixava de pegar lá, ela mandava recado, que dia que você vai vir para tomar uma? Eu falava, meu Deus do céu, e eu cego, sabe, eu não enxergava. Sabe, muitas coisas naquela época para mim era fácil, muito fácil. Aí às vezes eu paro para pensar e falo, nossa rapaz, se eu tivesse, sabe, na época de hoje, a condição que eu tinha antes, eu acho que o meu patamar de vida hoje era bem melhor. Bem melhor, mas bem melhor mesmo. Irmãos, lá quando eu pegava lá, não perguntava quantos que pegou, quanto que foi, não sei o que, eu só olhava assim, manda a notinha. Eu não sei de onde saia tanto dinheiro. Não sabia de onde saía tanto dinheiro. Mas isso era o que? Isso era o inimigo. O inimigo cegando para que eu não vinha ter entendimento da palavra de Deus. Porque quando a gente está lá fora, a gente recebe, a gente fala, alguém chega e fala, irmão, nos faz uma visita lá na igreja, ou vai lá para você ouvir uma palavra. Aí a gente sempre fica na cara, depois eu vou, um dia eu vou. Ah, moço, eu vou esperar, depois eu vou lá. Não, eu vou. Sabe, com aquilo ali o inimigo vai cegando, e a gente não vê o agir de Deus. Logo após algumas complicações, sabe que para mim vir para a igreja, Deus teve que apertar o selo. Deus teve que fazer algo falando assim, agora você vai, ou então você vai perder tudo. Irmãos, foi algo assim tão impressionante, eu não vou contar para vocês o detalhe, porque ele envolve pessoas. Então assim, sabe, eu vou contar para vocês só. E ali foi algo assim, irmão, sabe, recebendo, vai lá, nos faz uma visita, vamos lá você uma palavra, e o coração fechado. E o inimigo querendo me instruir que o dinheiro era melhor, que você esbanjar era melhor. Aí Deus falou assim, que agora você vai ver como é que é meu agir. Como é que eu vou fazer para você entender o que eu quero. Irmãos, foi algo assim tão surpreendente, irmãos. Eu nunca vi uma pessoa orar, ou na época era rezar. Sabe por que eu pegava ali? Orar, não vou dizer que orar, porque orar agora eu entendi como é que funciona. Agora depois que a gente conhece a Cristo, a gente tem um entendimento
para casa, eu ficava ali de frente à televisão, e girando bolinha, girando bolinha, girando bolinha, girando bolinha, e vai girando bolinha até chegar em Jesus. Aí eu sabe naquilo ali, só que meu coração já tinha fé. E o problema estava só chegando mais próximo. Meu Deus, agora Senhor, o que eu vou fazer? E se isso acontecer, eu não, e tal, não vem. Vamos girar bolinha, gira bolinha, gira bolinha. E aquele negócio todo até chegar em Jesus. Sabe, irmão, mas assim, foi algo assim tão surpreendente. Porque naquele meio termo, enquanto eu estava ali, sabe, girando as bolinhas para chegar em Cristo, sabe? Quando chegava ali em Cristo, já era uma coisa diferenciada. Sabe, por mais que os dias estavam, sabe, já passando, chegando perto, o negócio estava estreitando, então era ali Deus agindo na minha vida de maneira diferenciada. Porque de fato, quando chegou no dia, sabe, eu apreensivo, eu falei, nossa, esse aqui para mim não tem jeito. Para mim não tem jeito. E realmente, irmão, não tinha jeito, mas jeito de jeito nenhum. Sabe o que é a coisa para você não ter jeito? Multiplica por 10. Sabe? Eu falei, nossa, agora eu estou enrolado. Agora eu estou enrolado. Só que eu pensando, às vezes eu pensava assim, ao contrário, que nada ia dar certo, que Deus sabe fazendo as estratégias dele, sabe, Deus montava um ambiente, às vezes era para acontecer naquela data marcada, aí do nada mudava a data, do nada assim mudava a data, eu graças a Deus. Aí vai de novo, para frente da televisão, gira a bolinha, não sei o quê, e aquele trem todo, sabe? Aí chegava em Jesus. Enquanto, sabe, irmãos, nesse agir todo, sabe, eu ficava tão maravilhado que cada vez mais, quando chegava em Jesus, parece que a minha entrega dele era diferenciada do que quando eu estava ali girando a bolinha até chegar nele. Chega na outra data. Falei, agora pronto. Meu Deus. Meu Deus. Mudou novamente. Novamente mudou a data. Aí eu saí assim, não, graças a Deus. Graças a Deus. Quando foi na terceira vez, irmãos, é algo assim tão interessante. Deus, ele não mudou a data do negócio. Mas no meio da papelada só eu que estava lá. A outra pessoa que tinha que ir, eu não sei o que Deus fez, eu não sei o que foi que Deus preparou. Porque diante do papel, a data que estava era prevista para aquele dia, para aquela hora. E eu estava lá. Quem deveria estar do outro lado, não estava lá. Foi algo assim tão impressionante que eu falei, pai, moça, eu olhava o papel, olhava a data, mas era hoje. Aí eu saía lá fora no lugar, olhava para um lado, olhava para o outro para ver se a pessoa não ia chegar. E eu, meu Deus, tomara que não venha. Sabe, irmãos? E assim, e a partir daquele momento, foi ali que eu entreguei a minha vida para o Senhor. Glória a Deus. Foi ali que eu tive que falar assim, não, agora eu vou para a casa de Deus, porque eu sei que foi Deus. E foi algo assim tão impressionante que depois que a gente começa a mergulhar, sabe, depois que a gente começa a se entregar, que as vistas vai começando a ser limpa, vai começando a ser aberta, nós já sabemos que o que o inimigo queria fazer era, a única coisa era nos levar para o buraco. Me levar para o buraco. Só que aí então eu comecei a me entregar, a me dedicar mais ao Senhor. Sabe, irmãos, teve uma vez que nós levantamos uma campanha dentro do monte. Foi 21 dias de oração. Isso já foi uma bela caminhada. 21 dias de oração dentro do monte. Nós começamos com 2 pessoas. Aí depois foi aumentando 3 pessoas, já veio chegando 4, 5. Irmãos, quando eu fui ver dentro do monte, o pastor já tinha quase 100 pessoas ali no propósito da gente.
Aí nós falamos assim, eu, os meninos que tinham começado, nós falamos assim, ó irmãos, nós vamos fazer algo, porque não tem pessoas que estão precisando, na época da pandemia, nós vamos levantar cesta básica para abençoar as pessoas. Irmãos, dentro do monte, pessoas de outros ministérios que a gente nunca tinha visto. Sabe, irmãos, sabe, pastor, um dia o pessoal começou a trazer, falando, vamos marcar no monte, vai trazer tudo para o monte, e aqui nós vamos, sabe, começar a trabalhar. Irmãos, sem brincadeira nenhuma, nesse propósito da gente estar arrecadando cesta, tinha irmão que levava cesta, tinha irmãos que levavam meia cesta. Eu só sei que nessa brincadeira nós levantamos, pastor, eu acho que